O MTG não quer a profissionalização do rodeio, principalmente do laço. Botei o meu lenço maragato porque hoje vai ter peleia tocando nesse assunto que eu vou trazer pra vocês. Às vezes eu me pergunto, Natasha, por que tu faz isso? Aí eu mesma respondo pra trazer informação pra vocês. Então bora lá, conforme o combinado, falar sobre o regulamento do MTG. Como a maioria aqui já sabe, recentemente algumas mudanças foram feitas no regulamento do MTG. E eu prometi pra vocês que eu ia pontuar algumas coisas do regulamento que me chamasse mais atenção e responder algumas dúvidas que vocês tivessem. Então, bora lá fazer isso. Para que serve o regulamento do MTG? Então, galera, basicamente para preservar e divulgar os costumes e tradições gaúchas, tá? MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. E também para facilitar a realização de eventos de uma forma homogênea, ou seja, para que tenha uma coerência entre todos os eventos regidos pelo regulamento. O regulamento serve também para que nós competidores tenhamos acesso às informações do regulamento previamente aos eventos. O regulamento é bem extenso, ele tem 18 páginas e eu pontuei algumas coisas que eu achei mais importante, que me chamaram mais atenção. Mas se tu tem algum ponto que gostaria de trazer, comentar, perguntar e expor às pessoas que vão assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários, fica bem à vontade, porque o intuito é a gente conversar, se entender, trocar ideia e a gente está evoluindo com tudo isso. O primeiro ponto que me chamou a atenção está na seção 4, onde fala sobre as condições para a realização de festividades. Tu sabia que todas as regiões têm que ter um delegado do Departamento de Bem-Estar Animal? Esse delegado regional do Bem-Estar Animal faz exatamente isso, cuida do bem-estar animal. Então ele vistoria as canchas, todo o entorno onde os animais vão ficar, para ver se de fato o local tem condições de promover o evento. O artigo 14 da seção 5 fala que todos os competidores devem ter o cartão tradicionalista em dia e devem apresentar esse cartão para poder participar do evento. Isso não acontece aqui na minha região. Na tua acontece? Aí nós vamos para o artigo 15. Esse aqui eu vou ler para vocês, tá? O parágrafo 1, 2 e 3. Bora lá. Será impedido de participar de qualquer prova, concurso ou demonstração aquele que... Olha só, vocês podem ser impedidos de participar de um evento caso não cumpram essas regras aqui. Vamos lá então, artigo 15. Primeiro, sendo o gaúcho não estiver devidamente caracterizado como tal, ou seja, chapéu country, acho que devia ser proibido. Para, Natasha, não fica dando tua opinião. 2. Sendo de outro estado, não estiver trajado de acordo com a indumentária adotada pela entidade que representa ou típico gauchesco. Ou seja, como eu falei no último vídeo do YouTube, existe sim uma flexibilidade quanto à indumentária, né? Dependendo da região que a pessoa representa, dependendo da região que o CTG que a pessoa está representando. 3. Sendo de outro país e não se apresentar de maneira característica nacional ou da região do país que representa, admitindo o uso da indumentária gauchesca. Então, não respeitando esses artigos aqui, pode sim tu ser impedido de participar de um rodeio. Seção 6 do julgamento. Vamos falar sobre o julgamento. A comissão julgadora deve ser composta por juízes credenciados. Então, além de julgar as armadas, eles também têm o dever de fiscalizar as diretrizes quanto a encilhas e indumentários. O artigo 19, aquele muito falado semana passada, que é proibido reter as rodilhas, então esse daí vocês já estão careca de saber, né? Artigo 20, esse daqui, ó, pouco se cobra também na minha região, vamos ver se na tua isso aqui é cobrado, tá? Com exceção das categorias vaquiano, piá e menina, os concorrentes poderão, então não é obrigatório, mas poderão ser obrigados, então pode se cobrar como pode não se cobrar, mas poderá ser obrigado confirmar a armada antes de laçar. Ou seja, lá medir rodilha, medir tamanho de armada e tudo mais. E não pode mais juntar as mãos depois da conferência. Isso daí também vocês já estão careca de saber, mas tem gente que não sabe, então eu tô trazendo também essa informação, porque é importante. Artigo 21. Não pode estar rebolhando o laço antes de pedir solta, exceto piá, menina e vaquiano. Então, muito se fala da tal da raia curta, já vamos tocar nesse assunto. Tu não pode levantar o laço, vir boleando e depois pedir porta. No momento que levantou o laço, o boi é solto. Inclusive, o breteiro tem sim o direito de soltar o boi, mesmo que tu não peça, tá? Se tu mexeu o laço para levantar, ele pode sim soltar o teu boi. E isso tá aqui no regulamento, já vou contar para vocês em qual artigo, em que parte tá isso aí.
Se a vaca avançar e prejudicar o laçador, pode sim ser pedido para trocar o boi a critério da comissão. Ou seja, tem aquela coisa, né? Aí eu me senti prejudicado, troquei o boi. Pode a comissão simplesmente dizer, não, meu amigo, tu não foi prejudicado e tu não tinha que ter trocado o boi e tua armada é negativa. Pode acontecer. Então, ó, fica esperto. Em geral, a comissão é bem coerente, né? Então, vale ficar esperto, né? Escuta o narrador, mandou trocar, daí tu troca. Não troca por conta, porque às vezes pode dar problema. A armada deve ser lançada e não enganchada nas aspas. Não é certo, então, vim boleando e ó, dá aquela enganchadinha, né? Até porque tu vai ficar com as coelhas na mão e aí tu já tá quebrando o artigo 19, tua armada é branca 100%. Essa parte aqui é importante, porque muitos canchas não cumprem com esse artigo do regulamento. Artigo 21, parágrafo 3º. Nas provas de laço, as canchas deverão oferecer condições de saída dos dois lados do brete de solta, sendo facultativo para o laçador escolher de qual lado ele quer sair. Então, se tu é destro e tu quer sair do lado esquerdo, tu pode, tá? Mete o louco e sai. Mas assim, o que a gente vê muito é a saída do canhoto ser mais difícil do que a saída do destro. Então, isso aí eu vejo muito canhoto reclamando, né, tio Junei? Mas tá no regulamento que deve ter condição de saída dos dois lados. Ainda no artigo 21, parágrafo 4º, a saída do brete pode ter dispositivo tipo goleira, tá? Então pode, né, ter aquela saidinha pra prejudicar a gente. Fala baixo. Mas aqui no regulamento diz que é para impedir que o laçador saia boleando antes de pedir o boi, tá? Então, na verdade, não é para prejudicar, é para tentar manter mais dentro da regra, segundo o regulamento. E aqui é onde fala sobre o breteiro poder abrir, ó. Assim como o breteiro poderá abrir o brete quando o laçador levantar o laço, mesmo sem pedir. Então, vamos ficar ligado nisso, né? Principalmente na raia curta, depois de não poder mais segurar as rendilhas, né? Fica ligado, fica esperto. Agora a gente vai falar sobre uma questão que é diferente no regulamento de Santa Catarina para o regulamento do Rio Grande do Sul, que é a queima de raia. Então, aqui ó, no artigo 22 do regulamento da MTG Rio Grande do Sul, fala o seguinte: a res e o laçador montado deverão estar dentro do limite da raia de cancha quando o laço tocar nas aspas. Entenderam, galera? Então, assim, ó, vaca, cavalo e laçador montado tem que estar dentro da raia, ou seja, antes do 100 ou dos 120 metros, né? Quando o laço bater na aspa do boi, da res. Daqui a pouco vocês vão me incomodar, porque no regulamento diz res, não pode falar boi, não pode falar vaca, tá? Vocês entenderam? Parágrafo único, né? A continuação do artigo 22. Não será validada a armada quando a montaria queimar a raia, mesmo que a res permaneça dentro da raia. Ou seja, o cavalo secou da boca, passou, a vaca ficou para trás, é branca, filho, é branca. Já lá no regulamento de Santa Catarina, quem queima a raia é o cavalo. Então, a vaca passou. Se bateu na cabeça da vaca antes do teu cavalo cruzar a raia, tá ok. Mas aqui no Rio Grande do Sul, não. É a vaca que queima, tá? Vamos ficar esperto com isso daí. O artigo 24 diz que o gado pode ser aspado ou mocho. Quando aspado, laçado pelas aspas. Quando mocho, laçado embaixo da orelha. Mas, né, se o gado for aspado, ele pode também ser laçado embaixo da orelha, né, galera? Não vamos também dizer, mas se laçar embaixo da orelha não vale. Vale, tá? A comissão organizadora é quem decide se a armada é julgada ou cerrada. Sendo cerrada, ela tem que estar cerrada no brete. Mas, olha só, tem aqui essa parte que fala sobre o gado mocho. Artigo 24, parágrafo 2º. A armada cerrada, quando se trata do gado mocho, será definida no momento em que o laço estiver cerrado embaixo das orelhas, não precisando chegar desta forma na boca do brete de saca-laço. Importante, hein? Importante saber disso. Parágrafo 4º. Quando ocorrer algum incidente depois da comissão julgadora de raia ter positivado a armada, poderá ser alterada a decisão desde confirmado o motivo pela comissão de saca-laço. O artigo 25, eu achei ele todo muito importante, então eu vou ler ele todo para vocês, vou deixar aqui o print dele, tá? E esse regulamento está lá no site da MTG para quem quiser consultar, quem quiser estudar e conhecer mais. Artigo 25. Sempre que na armada entrar perna, mão ou pescoço, a mesma não será validada, mesmo que saia posteriormente. Entendido? Parágrafo 1º. A armada que a res pisar em cima
e sair naturalmente, tipo ponta de casco ou unha, será validada, desde que dentro da raia. Ou seja, sua vaca pisou na sua armada e ficou presa, mas naturalmente soltou. Se estiver dentro da raia, vale. Depois da raia, não vale mais. Parágrafo 2º. Quando a armada entrar na focinheira, seguindo seu movimento natural e sair na sequência do movimento do laço, dentro da raia, sem qualquer auxílio do laçador, a armada será validada. Então, bateu focinheira, saiu sem tu puxar, sem nada, dentro da raia, tá valendo. Esse ponto aqui do artigo 29 eu achei importante trazer para vocês. Artigo 29, parágrafo 1º. Se a reza estiver laçada quando ocorrer a ruptura do laço, terá validada sua armada desde que a armada esteja limpa, ou seja, a hora que arrebentou estava já laçada certinha, limpinha, e tenha chegado ao brete de saca-laço cerrada. Ou seja, o pedaço que ficou na cabeça torce para chegar lá cerrada. Aí vai valer. Se ele se abrir no caminho, meus amigos, só lamento. Chegamos ao artigo 33, que vai falar do quê? De raia curta, nossa nova polêmica. O artigo 33 diz que o evento, os organizadores, é quem decide se vai ter ou não encurtamento. Se a organização optar pelo encurtamento de cancha ou diminuição de raia, porque fala aqui no regulamento duas formas de serem feitas, se vocês quiserem eu explico em outro vídeo, ou vocês vão lá ler o regulamento, o artigo 33, para ver certinho isso. Isso deve estar dito no convite, tá? No chasque deve estar especificado que vai haver encurtamento de raia ou poderá ter essa alteração na raia, né? Não pode não ter no convite e chegar lá na hora ter. Aqui no regulamento fala que o objetivo do encurtamento de raia é agilizar as disputas finais. Compreensível para todos. Uns acham justo, outros não acham justo. Ai, essa raia é tão polêmica. Vocês se lembram como eu comecei esse vídeo falando para vocês que o MTG não quer profissionalizar os rodeios, principalmente as provas de laço, né? Chegamos no artigo do regulamento MTG do Rio Grande do Sul que fala sobre isso. Capítulo 8, artigo 76. Cada evento definirá antecipadamente a premiação a ser concedida aos competidores. Artigo 77. Os promotores de evento deverão adotar medidas para que evitem que a premiação seja de altos valores, combatendo assim a profissionalização, especialmente nas provas de laço. Parágrafo único. Recomenda-se a adoção de sistema de premiação por forças, seguindo o número de armadas positivas nas fases classificatórias. O MTG recomenda que o valor total que o evento tenha, né, para disponibilizar em premiação, seja dividido por forças e que evite grandes premiações. Isso está no regulamento, então não é de interesse do MTG profissionalizar os rodeios por uma questão tradicional, por uma questão cultural. Então, gente, isso aqui também dá assunto, mas tá lá, leiam tudo direitinho, interpretem e entendam. Capítulo 9 das penalidades. Artigo 78, parágrafo 1º, fala que o descumprimento das normas relativas à indumentária e os aperos dos cavalos penaliza como armada branca no caso do tiro de laço e desclassificação nas outras provas, né, como gineteada, rédea, chasque, etc. Ou seja, não pode laço sintético, tá? Tá lá nas diretrizes, e então não pode laço sintético, não pode pelego sintético, e isso caracteriza a armada negativa. O parágrafo 2º fala sobre penalidades graves. Tem coisa grave que vocês não podem fazer. Falta grave. Não pode repetir o que fala o parágrafo 1º sobre a indumentária e o cumprimento das diretrizes. Foi lá, laçou com laço sintético, comissão branqueou tua armada, e depois na mesma prova tu vai lá e tá de novo. Isso é uma penalidade grave. Então, tu foi repreendido pela comissão uma vez. Se tu repetir na mesma prova esse ato, é falta grave. Segunda falta grave, ofender ou afrontar a comissão julgadora. Isso daí é grave. Ou os organizadores do evento. O porte de arma em locais públicos durante o evento, embriaguez e rixas com participantes do evento também são faltas graves. Tu sabia que tu pode eliminar uma região inteira dependendo da gravidade da falta que tu cometer? O artigo 79 fala sobre isso. Dependendo da gravidade da infração, a região tradicionalista, no caso que esteja acontecendo uma FECARS, ou a entidade, no caso de algum evento, né, rodeio, festa campeira, enfim, que o infrator estiver representando,
poderá ser parcial ou totalmente desclassificada da modalidade em que aconteceu a infração por julgamento das respectivas comissões julgadoras e organizadoras. Então, olha que importante, né? Então, galera, é o seguinte, o regulamento rege várias coisas a considerar comportamento, disciplina. Então, ele serve para manter um certo controle da situação. Quem não concorda com as diretrizes e o que pede o regulamento, beleza, cada um tem a sua opinião, né? Sua cabeça, seu guia. Mas assim, eu trouxe aqui alguns pontos que eu achei importante no regulamento mostrar para vocês. E acredito que é importante que todos nós tenhamos acesso a isso. E é só entrar lá no site do MTG, vai ter todas as regras de pilcha, o regulamento, né? As diretrizes de indumentária, de encilhas e tudo mais. Então, fica com dúvida quem quer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui a tua opinião. Qual regra eu mostrei aqui hoje e vocês não sabiam que ela existia? Qual que te ajudou e tu vai pensar mais sobre isso quando for laçar, vai te ajudar bastante. Fala aí. Brigadão pra quem ficou até o final do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.